hoje destaque para o que a presidente Dilma falou ontem, né? Deu uma entrevista aos jornalistas lá no Palácio Planalto, depois de uma cerimônia da qual ela participou, procurou esclarecer alguns pontos do orçamento e vem um complemento ao orçamento, só que ela teve que dizer que o ministro Levi está firme no cargo. Quando diz que está firme, sei não, né? Realmente, essa entrevista da presidente foi muito importante porque foi a primeira entrevista dela depois da chamada crise do orçamento, né? O governo mandou aquele orçamento com um buraco, né? Um rombo de 30 bilhões de reais para o Congresso. Os presidentes da Câmara e do Senado disseram, olha, não vamos mexer nisso, não é nossa responsabilidade nem cortar gastos, nem aumentar a receita. E, enfim, devolver a bola, mais ou menos, digamos assim, para a presidente. Então, a presidente ontem disse que assume a responsabilidade pelo orçamento, disse que, inclusive, vai mandar um adendo ao orçamento para o Congresso, provavelmente já com alguns cortes, mas o mais importante é que a presidente disse como que ela quer resolver o rombo, né? Tem sempre aquela coisa, ou corta gastos, ou aumenta a receita, ou as duas coisas. E a presidente deixou muito claro que a gente vai ter pela frente, que é a criação de um novo imposto. A presidente, inclusive, citou a CPMF, porque era o que estava sendo estudado pelo governo, e ela disse que não gosta muito da CPMF, mas que algum novo imposto vem por aí. Então, por favor, preparem os bolsos, porque essa é a nova garfada. Agora, quanto a gastos, ninguém fala, né? O que vai gastar desse custeio enorme da máquina, essa máquina pesada, cara, entupida de gente, isso ninguém fala. Fala-se naquele corte de orçamentos que a própria presidente diz que não resolve o problema, é apenas uma sinalização política e de boa vontade, mas cortar mesmo, né, aqueles exageros todos da presidente, ninguém está falando nisso ainda, mas está falando que a gente vai ficar com a conta pagando o novo imposto. A presidente também aproveitou para fazer uma defesa do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. E é muito interessante, né, porque você só precisa defender alguém se alguém está fraco ou sob ameaça. Ou seja, a presidente admitiu que o ministro da Fazenda, que é o homem forte do governo, está sob ameaça. E ela precisou, então, via público, defender o Levy. E para manter o equilíbrio, para não dizerem que ela está tomando partido entre ele e o ministro do Planejamento, o Nelson Barbosa, a presidente, além de defender o Levy, ela também citou o Nelson Barbosa. E fez uma comparação que é muito engraçada, porque ela diz assim, ela diz assim, quando a gente não consegue fechar as contas da casa da gente, a gente reúne a família e aí tem discordância, um pensa de um jeito e tal. A família é o Eduardo Cunha e o Renan, é isso? Olha. É uma família ampliada, digamos assim, né? Tá Eduardo bom. Cunha, o Renan, o Nelson Barbosa que pensa de um jeito, o Levy que pensa de outro. Mas eu achei interessante que ela diz assim, olha, se gasta demais, tem que reunir a família e ver como é que vai resolver. Só que, neste caso, quem gastou mais não foi a família toda, né? Quem gastou mais foi a chefe da família, que foi a própria presidente, que gastou, meteu os pés pelas mãos, agora não está conseguindo fechar, e aí ela reúne a família, que somos nós, o povo brasileiro, e diz assim, olha, precisamos pagar essa conta, hein? E nós estamos num momento de desemprego, de recessão, de juros muito altos, de queda na renda, e aí a gente é que vai pagar essa conta aí, nós e as empresas que nos empregam. Então, realmente é complicado, mas foi importante, de qualquer jeito, a presidente assumir, botar a cara, enfim, e participar desse debate, porque esse debate evidentemente continua. Ninguém vai ficar com um orçamento que tem um déficit de 30 bilhões. Aliás, o relator da matéria no Congresso, que é o deputado Ricardo Barros, do Paraná, ele diz que não são 30 bilhões só não. Agora a conta dele subiu para mais de 40 bilhões de rombo no orçamento da presidente Dilma.
E falando sobre esse projeto, Eliane, para ressuscitar a CPMF, parece que ele viria associado a alguma espécie de bondade, né? Eu fico me perguntando aqui que bondade seria essa, né? Uma cartinha do governo federal às famílias? Olha, muito obrigada por mais uma contribuição. Olha, o que o governo está falando é que essa bondade pode ser o seguinte: você paga a CPMF e depois você tem um descontinho no imposto de renda. Só que você paga na veia. E o desconto do imposto de renda é sei lá quando, no fim do ano, você nem sente e tal. Mas o governo está preocupado em, vamos dizer assim, dourar essa pílula, que é uma pílula amarga beça, né? Falar em aumento de imposto nessa altura. Bom, e o governo também está sem força para outras coisas. Por exemplo, derrubar o veto lá do aumento judiciário. Olha, Raíssa, ontem eu estava no Congresso e o Congresso estava, assim, efervescente. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque o plenário tinha uma sessão conjunta de deputados e senadores, que a gente chama de sessão do Congresso, lá no plenário da Câmara. E aí o plenário superlotado, tinha mais do que suficiente o número de deputados e estavam faltando 4 senadores. Tinha 37, eram necessários 41. Ou seja, era fácil, né? Já tinha quase 300 deputados e faltavam 4 senadores, era só esperar. Mas o que o presidente da sessão fez, que é o deputado Valdir Maranhão, do PP do Maranhão? O que ele fez? Ele encerrou a sessão e disse: não tem quórum. Não tem quórum, encerrou a sessão e foi embora. Sabe por quê? Porque o governo sabia que, tendo quórum e tendo a sessão, o governo ia ter outra derrota, porque o Congresso iria vetar ou derrubar o veto da presidente Dilma para aquele aumento do judiciário. Lembra o aumento de até 78% dos funcionários do judiciário? Pois é. Então, a presidente ia ter essa derrota e, para não ter o aliado amigo do PP, disse: não tem quórum, fechou a sessão. Só que tinha, né, faltando 4 senadores, evidentemente que tinha quórum, e isso foi um reconhecimento de fragilidade da presidente no Congresso. Se tivesse a votação, ela ia perder. E o Congresso estava cheio de funcionários do judiciário, eu não conseguia nem ouvir nada, porque tinha apitaço, buzinaço, estava um pandemônio lá. Tá certo.